Entenda isso. Existem crises na nossa vida que nós precisamos sim de um toque do Senhor. Mas existem crises na nossa vida que o Senhor já nos deu a vitória. Amém? Amém ou não? Sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Aleluia. Glória a Deus. Agora, quando a crise ela tenta bater na minha porta, o Espírito nos direciona, dá uma ordem de comando e diz: aquieta em nome de Jesus. Domine as suas crises, sujeite ela. Tudo que está na terra está sujeito ao nome de Jesus, está debaixo. Não há nada que tenha mais autoridade do que o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. O Senhor nos chama para fluir. O Senhor nos chama. Sabe quando a gente está em crise? Um grande problema das crises, não era nem isso que eu ia pregar, mas Deus sabe. Mas estava organizado, né? O Espírito só bagunça aquilo que está organizado. Se está desorganizado, ele vai bagunçar o quê? Só pode pôr em ordem, né? Aleluia. Uma coisa que as nossas crises faz é nos bloquear no fluir daquilo que nós recebemos de Deus. Porque quando eu entro em crise, eu paro de olhar para Cristo e começo a olhar para a crise. Esse é o grande problema. Quando eu entro em crise, eu deixo de olhar para o Senhor e começo a olhar para a minha crise. Aí eu passo a contemplar a minha crise e não a Cristo. E quando eu contemplo a minha crise e não a Cristo, eu passo a se sujeitar a ela. Fala assim: tudo aquilo que eu contemplo, fala forte, tudo aquilo que eu contemplo me sujeita. Quem contempla Cristo é sujeito a Cristo. Quem contempla a crise é sujeito a crise. Glória a Deus. Paulo lá em 1 Coríntios. Entendi. Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 11, ele vai dizer assim: porque o que eu recebi do Senhor, eu também vos... Essa todo mundo sabe, irmão, é da ceia. 1 Coríntios 11, Paulo diz assim: porque o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Irmão, eu sou meio carente, eu não gosto de pregar sozinho. Vocês desculpam eu, amém? Mas toda vez que eu pregar, eu quero que vocês participem. É o meu jeito, né, irmão? Mas Deus está ajeitando. O que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, deu graças e o partiu. E disse aos seus discípulos, dizendo: fazei isso em memória de mim. 1 Coríntios 11, 23. Fala assim: a crise me atrapalha a fluir, a entregar aquilo que eu recebi do Senhor. Quero fazer um exercício. Hoje vai ser rápida a pregação. O pastor falou para me deixar 40 minutos para ele. Estão me ouvindo? Amém. Glória a Deus. Eu gostaria que nessa noite você puxasse, quando eu contar até 3, você puxasse o seu ar bem fundo e segurasse até 10 segundinhos. Vamos comigo? 1, 2, 3. Puxou. Segurou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pode soltar. O que você sentiu? Dá um alívio, não dá? Hã? Você sabe que quando nós entregamos e nós fluímos naquilo que o Senhor nos entregou, quando nós ficamos como Paulo, porque eu recebi do Senhor aquilo que eu entreguei, nós sentimos o mesmo alívio na alma. Você sabe que por muitas vezes nós podemos morrer com o pulmão cheio de ar. Você parou para pensar? A vida não consiste em se o pulmão está cheio ou vazio de ar. A vida consiste no fluxo da respiração. Porque
Porque mesmo com o pulmão cheio, quem teve dificuldade que 10 segundos? Eu tenho. Porque mesmo com o pulmão cheio de ar, você podia morrer, sim ou não? Você podia morrer com o pulmão cheio de ar. Você pode morrer abastado, rico, sem falta de nada. Você pode morrer. Porque a vida, Vitão, ela não consiste no que eu posso ter, mas consiste no fluxo daquilo que eu recebi do Senhor e eu entrego para o meu irmão. Isso é evangelho. Eu recebo, eu entrego. É um fluir, Isaías. É um fluir. O fluir, receber e entregar. Quando eu começo a reter aquilo que o Senhor derramou sobre a minha vida, isso começa a não gerar mais vida dentro de mim, mas começa a gerar morte. Porque se eu ainda estou retendo aquilo que Deus falou comigo, derramou comigo, se eu ainda estou retendo, se eu ainda não estou servindo, se eu ainda não estou compartilhando, isso significa que eu preciso morrer para mim mesmo, para poder viver para Cristo. É por isso que muitas pessoas às vezes entram numa crise que não consegue sair dela, e às vezes acham que precisa ser cheio de Deus. Ai, Deus me enche para ser transformado. Ai, Deus me enche mais, eu quero a tua presença mais. Mas às vezes o que nós precisamos não é mais ser cheio, mas esvaziar, entregar aquilo que nós recebemos. Às vezes a gente fala assim: Deus, mas eu só recebi tão pouco. Entrega o pouco que você recebeu. Ser fiel no pouco e eu vou te colocar no muito, diz o Senhor. Essa palavra não é só apenas para dinheiro, mas na vida espiritual também. Quando você recebe o pouco que você julga e entrega, o Senhor começa a te derramar mais, derramar mais, derramar mais. É por isso que Ele não derrama vinho novo em odres velhos. Às vezes nós estamos pedindo vinho novo, um renovo do Senhor, mas o Senhor fala assim: filho, eu vou trocar o odre. É tempo de fluir. Você sabe que o nome de Deus, ele é impronunciável. Sabia disso? O nome de Deus, ele é, no hebraico, ele forma por 4 letras, né? A teologia chama de tetragrama. São Y, H, W, H. Fala assim comigo: Y, H, W, H. Quando foi traduzido para a nossa língua, nós colocamos umas vogal para ficar mais bonito. Ficou Yahvé. Yahvé. Fica pronunciável. Mas no original do hebraico são essas 4 consoantes. E depois, se você tiver curiosidade, eu fiz isso. Eu fui no Google Tradutor, coloquei lá hebraico e coloquei o nome de Deus: Y, H, W, H. Quem já usou o Google Tradutor aqui? Quando você coloca lá, Biel, tem um negocinho de som para falar a pronúncia. Certo ou errado? Não é assim? Mas o nome de Deus não aparece nada. Quando nós digitamos as iniciais do nome de Deus, não aparece nada. Sabe por quê? Porque o nome de Deus é impronunciável. E quando nós mergulhamos mais profundo nisso, no hebraico, é como se o nome de Deus fosse um suspiro. Nós falamos Yahvé, em hebraico o nome de Deus é. Fala assim comigo. O nome de Deus é o fluxo da vida. O nome de Deus é o que mantém o homem vivo. O fluxo do ar. Você sabe qual que é a primeira coisa que o neném faz? Quando ele sai da barriga, o médico dá um tapinha no bumbumzinho dele. Ele faz assim, ó. Sabe o que ele está dizendo? Deus. Deus. Uma pessoa antes de morrer, você sabe qual é a última palavra que ela fala? Deus.
Ele é o alfa e Ele é o ômega, começo e o fim. Um bebê quando nasce, sinto lhe dizer, mas não foi papai nem mamãe que ele falou primeiro, foi Deus. Tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Deus. Toda vez que o ser humano respira, ele está assim, ó. Deus, 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 Deus. O nome de Deus é o fluxo da vida. É por isso que quando nós nos assentamos na mesa, o conceito de mesa é compartilhar, Biel, e depois comer. Jesus, ele partiu o pão e dividiu. Você vai ver em João Jesus dizendo: eu vos amei com o amor que eu recebi de quem? Do meu Pai. Paulo aprendeu com Jesus. Eu vos amei. João capítulo 15, verso 9 diz assim, ó: como o Pai me amou, assim eu vos amei. Eu recebi o amor de Deus e agora eu estou transmitindo para vocês. Paulo na ceia fala a mesma coisa, porque o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. E a igreja, o que ela tem que dizer? Aquilo que eu recebi do Senhor, eu também vos entrego, meus irmãos. Na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei. Fazer isso em memória de mim. Fazer o quê? Sentar, beber e comer? Não. Partilhar. Repartir. Você sabe o que significa repartir? É partir de novo. Sabe por quê? Porque Jesus partiu o pão para você, e agora nós repartimos do pão que recebemos dele. Aleluia! Ninguém parte o pão, nós repartimos o pão. O pão vivo que desceu do céu, foi Deus que repartiu conosco. Foi Deus que partiu o seu próprio Filho em nosso favor, e agora em sua memória nós o repartimos. Aleluia! Glória a Deus! Muitas vezes as crises nos pegam, por quê, irmão? Porque nós não repartimos aquilo que nós recebemos, nós não fluímos naquilo que recebemos do Senhor. Nós paramos, nós saímos de um lugar de rio e se tornamos represa. Essa é velha, hein? Hã? Essa aqui o pessoal da Way que sabe. Hein, Caião? O Senhor não nos chamou para ser represa, mas nos chamou para ser rio. É por isso que em Mateus capítulo 16 ele fala assim, 25, para a gente terminar: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por amor da minha causa, a encontrará. Jesus não está falando aqui só de morte, aquele que morrer por amor, não é só isso, mas ele está falando de homens e mulheres que mesmo em meio à sua crise permanecem firmes no propósito que Deus chamou. É isso que Ele quer para a igreja dele, que permaneçamos firmes. Amém ou não? Glória a Deus. É certo que lutas virão. Não tem um louvor assim? É certo que provas virão, tentações. É isso aí. Condenação há para quem está em ti, querido Jesus. Né, irmão? Não fico cantando muito, senão os irmãos ficam com vergonha aí, né? Tem que aprender também, né? Glória a Deus. Corta a filmagem aí, Biel. Brincadeira, irmãos. Aleluia. Nós precisamos sair desse lugar de inércia, meus irmãos. Sair desse lugar de comodismo, onde eu só quero receber, mas eu não quero entregar aquilo que Deus me entregou. Em Nova Europa de manhã a gente falou sobre José de Arimateia e Nicodemos, homens que investiram num corpo que aos olhos dos outros estavam morto, num projeto que estava morto, mas eles conheciam Jesus.
Eles derramaram mirra e aloé no corpo de Jesus. Mirra era um perfume caríssimo. Somente os homens mais importantes, reis, grandes influenciadores, homens de posição, eram sepultados daquela maneira. E a pergunta que eu te faço, aos olhos daqueles homens, Jesus morreu como alguém importante? De jeito nenhum. Morreu como um mentiroso para eles, como um blasfemo que se dizia filho de Deus. Mas aqueles homens investiram num corpo que para muitos estava morto, mas eles sabiam que tinha uma promessa de ressurreição. E aqueles homens embalsamam o corpo de Jesus com mirra e aloé. Mirra significa para limpar, eles limparam o corpo de Jesus. Aloé é uma planta medicinal que traz cura. Ora, para que um corpo morto precisa de cura? Fala assim: eu não estou morto. Jesus está me curando. Você não está morto, você não está morta. Jesus está te curando. Ele está te limpando com a mirra e te curando com aloé nessa noite. Aleluia. Nós vamos se assentar à mesa daqui a pouco. E o Espírito Santo vai ministrar o teu coração. O Espírito Santo vai te levar num lugar onde você ainda não foi. E você vai entender aquilo que eu estou dizendo nessa noite. Aleluia. Não é tempo mais de viver em crise. Ainda que quando você olha ao seu redor esteja como o corpo de Jesus estava lá, muitos olhando e não vendo vida, não vendo nada, mas existe uma palavra, existiu uma palavra, uma promessa, que no terceiro dia Ele ia ressuscitar. Você tem uma promessa na sua vida, você tem uma palavra na sua vida, e essa palavra ela vai se cumprir. Sabe por quê? Porque os propósitos de Deus nascem no coração de Deus e não no coração dos homens. Aleluia, glória a Deus. Você pode se levantar em nome de Jesus. Antes de passar a palavra para o pastor, eu gostaria que você fechasse seus olhos. Eu fiz uma pergunta ao pessoal de Nova Europa, eu vou mudar a pergunta aqui. Você investiria seu recurso, seu tempo, seu dinheiro nesse irmão que está aí do lado? Não responda. Pastor, você investiria nessa irmã? Você investiria todo o recurso da sua família nessa pessoa que está aí do lado? Vamos melhorar a pergunta. Você tem só uma chance de investir. Você investiria em você mesmo? Olhando para a sua vida, você investiria? Sim ou não? Mas deixa eu te dizer algo. Deus investiu. E investiu tudo. Não foi um pouquinho, foi sem reservas. Sem reservas. Fala assim: sem reservas. Sem reservas. Deus deu tudo. Não o que Ele tinha. Deus deu tudo o que Ele era. Por amor de mim e por amor a você. Feche seus olhos. Espírito Santo, eu quero te louvar, te agradecer nessa noite por essa palavra. Que o teu Espírito Santo nessa noite, Senhor, nos leve a um lugar de adoração, nos leve num lugar na tua presença, onde nós vamos assentar à mesa e compartilhar do pão e compartilhar do suco de uva que representa o teu sangue. E também nós te pedimos nessa noite que o Senhor venha curar o nosso egoísmo, que o Senhor venha curar o nosso egocentrismo, que nós passamos também a olhar para o nosso irmão e compartilhar aquilo que temos recebido do Senhor. Que nós, a partir de hoje, nós não vamos procurar só ser cuidado, mas também nós vamos procurar cuidar de pessoas. Irmãos, às vezes a cura para você não está em você ser cuidado mais. Olha que forte isso.
Às vezes a cura para você já está em você começar a cuidar de pessoa. Ah, mas eu ainda estou assim, irmão. Começa a cuidar de gente. Começa a cuidar de pessoas. Às vezes a cura está aí, sabia? Às vezes a cura para o nosso egoísmo está em cuidar de pessoas. Experimentar um pouco a dor do irmão, para a gente entender que nós não somos o centro do mundo. O centro é Cristo. Aleluia. O centro é o Senhor. Que em nome do Senhor Jesus, que nessa noite o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor nos leve neste lugar aonde nós podemos não só sentir, mas enxergar o coração de Cristo na vida do meu irmão. Enxergar Deus na vida do meu irmão. Obrigado, Espírito Santo.